Como é possível alguém que passa a ganhar 30 mil reais por mês e acaba se endividando? Esse é o caso real de uma das famílias que eu atendo por aqui e eu queria te mostrar como eu solucionei isso. Eu quis trazer esse caso específico aqui para falar de forma anônima, claro, não vou citar nome de ninguém, porque muitas pessoas acreditam que ganhar mais vai ser a solução dos problemas delas. Mas muitas vezes, como nesse caso, ganhar mais se tornou um problema. Então eu quero te explicar todas as armadilhas psicológicas que estão em se ancorar nisso, que ganhar mais vai resolver tudo, porque não vai. Eu quero te explicar o plano prático que eu fiz com essa família para sair das dívidas e se transformar em investidores em menos de 6 meses. Então, se de repente você está endividado ou está com medo de se endividar ou tem um padrão alto, fica comigo até o final que você vai ter um plano tangível, um plano totalmente prático para você aplicar com você mesmo. Bom, vamos lá. Meu Deus, Kaique, como que isso aconteceu? Basicamente, essa era uma família, é um casal que eles juntos ganhavam 10 mil reais por mês. Ambos eram CLTs, então estava tudo certo, tinha uma renda estável, conseguia pagar tudo que tinha que pagar e, inclusive, eles já estavam construindo uma reserva de emergência. Uma vida tranquila. Ainda que nesse ponto eles nem precisavam de planejador financeiro, eles estavam seguindo tudo sozinhos. Porém, veio uma proposta para o marido especificamente de sair do CLT e se transformar em PJ, mais especificamente um sócio ali da empresa. E o que aconteceu? Quando você se torna um sócio, você tem distribuições de lucros, um prolabore maior, a renda dessa família saiu de 10 mil para 30 mil, meio que do nada. De um mês para o outro, essa renda subiu muito. Porém, junto com o aumento dessa renda, também veio o aumento dos sonhos, veio o aumento das vontades. E como nunca tinham lidado com uma renda alta, eles achavam que era uma renda infinita. Afinal, se com 10 mil eles conseguiam fazer tudo o que eles queriam, com 30 mil vamos luxar. Então, junto com tudo isso, começou as contas altas. Um financiamento de um carro novo, afinal, aquele carro que eles tinham já não condizia com o padrão de vida deles. Então, eles financiaram. Ao invés de juntar um dinheiro mensalmente, vamos entrar numa dívida. A gente tem uma boa renda. Saiu de um bairro que era um bairro mais tranquilo na cidade deles e foi para um bairro nobre. Ou seja, o aluguel basicamente duplicou. Saídas a restaurantes, saídas a bares, festas. É um casal sem filhos, então viagens, tudo foi aumentando. Só que qual foi o grande problema? Essa família tinha uma mentalidade muito fixa nos 10 mil reais. Isso é muito perceptível. Quando você ganha uma renda e fica com essa renda por muito tempo, todo o seu cérebro, todos os seus hábitos financeiros já estão muito consolidados. Então, por mais que você tenha um deslize ou outro, você sabe como ajustar. Porém, quando você tem um aumento da renda, você não sabe. Você não sabe qual que é o seu limite. E muitas pessoas ultrapassam esse limite, que foi o caso dessa família. Sobreviver um mês, cartão explodindo. Sobreviveu outro mês, cartão explodindo. Algum momento isso não foi sustentável. Qual foi a única solução? Passar para um empréstimo. Mas está tudo bem, afinal eu ganho 30 mil reais, 20 mil a mais do que eu ganhava. Um empréstimo vai ser tranquilo. Só que entendam que essa família colocou muitas coisas fixas no orçamento delas. O financiamento de um carro não tem o que você fazer. Você tem que pagar todos os meses. Um aluguel maior não tem o que você fazer. Parcelas no cartão de crédito não tem o que você vai fazer. Ou seja, um empréstimo não foi o suficiente. Teve que pegar 2 empréstimos. Até o momento que chegou o terceiro empréstimo e eles falaram basta, a gente precisa de ajuda. E aí que eu entrei na jogada. E o primeiro passo que eu tive que fazer com essa família, e que muitas pessoas querem pular essa etapa, é uma etapa de reflexão. Muitas vezes, se você está no caos financeiro, você quer anotar números, quer anotar planilhas, dashboards, gráficos, e muitas vezes não é o que você precisa. Você precisa de uma boa conversa. E não estou fazendo aqui um papel de psicólogo, de psiquiatra, nada disso. Eu estou fazendo o meu papel de planejador financeiro comportamental. Afinal, nitidamente o problema dessa família não era dinheiro. Se com 10 mil essa família se dava muito bem, com 30 mil era para se dar 3 vezes melhor. Mas não foi o que aconteceu. Então entenda que a etapa de reflexão é uma etapa muito importante. E o que eu precisei entender deles é o porquê dos motivos que eles subiram tanto o padrão de vida deles. O porquê que a inflação de vida deles subiu tanto do nada. E aí que entrou o ponto que eles mesmo não entendiam. Não sabemos o porquê a gente aumentou. Simplesmente tem uma renda maior, a gente gastava mais. Simples. Isso acontece com muitas e muitas famílias. Você vai recebendo aumentos salariais e você nunca vai parando para pensar o que você vai fazer com aquele aumento. Você simplesmente entra num piloto automático que te leva a gastar cada vez mais. Só que
isso tem um limite e as pessoas não conseguem entender esse limite. E através dessa reflexão, eu entendi que a família com 10 mil reais nunca teve um controle financeiro. Elas nunca anotaram o que elas gastavam, elas nunca anotavam o que elas investiam, elas simplesmente iam no fluxo. Só que como eu disse no começo do vídeo, o fluxo delas já estava tão habituado que estava tudo bem, nada ia acontecer de ruim. Agora que elas estão com um novo padrão de vida, muitas coisas ruins aconteceram. Outra coisa que eu observei era uma âncora ali, eram algumas crenças que elas traziam da família delas. As famílias delas, pelos que elas me relataram, nunca foi uma família com poder aquisitivo muito alto. Então, os 10 mil que eles ganhavam já era muito perto dos pais e dos avós deles. Então, eles sempre tiveram muita cautela, porque eles sabiam o que era viver com menos dinheiro. Afinal, eles sempre viveram dessa forma. Então, com os 10 mil reais, para eles estavam tudo bem. Só que, quando eles ganharam 30 mil reais, o ambiente todo muda, o ambiente social muda. E aí as pessoas começam a puxar eles. Restaurantes melhores, serviços premiums, e tudo isso fez com que eles se perdessem. E aqui que entra esse ponto de reflexão muito importante. Se eu não entendesse toda a história dessa família, do porquê que elas estão fazendo aquilo, não adiantaria de nada eu passar um plano de dívida para elas. Ó, galera, é isso aqui, paga. Não. A partir de toda essa reflexão que eu recomendo você fazer, a gente vai conseguir bolar um plano. E bolar um plano no ritmo dessa família e da forma que deve ser implementado. Então uma dica prática para você que está assistindo esse vídeo, se você está fazendo um caos financeiro, as suas finanças está completamente doente, para e pensa. O porquê que tá? Será que uma planilha realmente vai funcionar para você? Em 90% dos casos não é a solução sair anotando tudo que gasta. Então quero te convidar para já fazer uma reflexão e deixar aqui nos comentários se você sentir à vontade. Você já sentiu uma pressão de, depois de receber um aumento ou receber um mês maior ali de grana, ou até mesmo seus PLRs, 13º, de aumentar um pouquinho o padrão de vida? De comprar alguma coisa que você sabe que você não deveria, mas que você vai comprar? Isso já é uma boa reflexão. Deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Logo depois de toda essa reflexão, e não menosprezem isso mais uma vez, essa reflexão durou mais ou menos um mês e meio. Só com essa reflexão, muitos gastos eles já baixaram, porque eles já entenderam que muitas coisas que eles estavam fazendo eles nem queriam. Era só uma pressão social que existia ali neles. Então a gente foi para os passos práticos. O primeiro passo foi definir a ferramenta que a gente ia utilizar. Afinal, eu como planejador financeiro, eu preciso acompanhar a família de alguma forma. Eu não posso fazer um acompanhamento com uma contabilidade mental. Ah, Kaique, eu acho que a gente pagou aluguel. Kaique, eu acho que a gente fez aquilo. Não, a gente precisa entender minimamente tudo o que está acontecendo. E quando eu falo minimamente, é nos detalhes. Eu preciso saber onde está indo o dinheiro deles. A partir disso, a gente tem muitas ferramentas. Seja uma anotação no caderno, seja um bloco de notas compartilhado, seja planilhas, e o que eu mais gosto são os aplicativos. Eles facilitam tanto a minha vida quanto planejador, quanto a vida da família. E foi o que a gente decidiu. A gente foi para o aplicativo e a gente começou a anotar tudo. Como era uma família que existia uma escassez de tempo, a mulher trabalha muito e o marido agora como sócio trabalhava muito. Eles não iam ter tempo de ficar anotando as coisas. Então a gente partiu para a integração bancária. O aplicativo que a gente utiliza aqui no planejamento financeiro, ele suporta integrações bancárias, que é basicamente tudo que acontece no banco daquela família vai cair na plataforma. E aí a gente vai conseguindo categorizar e entender tudo que vai acontecendo. E aí, a partir disso, a gente entendeu tudo que é fixo, tudo que é maleável, tudo que é retirável, tudo que é importante. A gente foi fazendo um jogo de prioridades. Afinal, a gente tem pedras grandes, gastos muito importantes. Então, por exemplo, se restaurante para você é muito importante, pode ser que ele seja uma pedra gigante. Se o financiamento do carro não é tão importante, você pode trocar a qualquer momento, ele é uma pedrinha grande. Então a gente fez esse jogo de prioridades. Recomendação prática para você. Depois que você ter todo o planejamento, no sentido de ter tudo que você gastou ao longo do mês, não largue ali. Tenta analisar o que de fato aqui, dali é muito importante para você e o que não é. Você vai ver que isso vai trazer uma clareza enorme para você. Então o que a gente fez com toda essa prioridade? A gente começou a planejar mês a mês para deixar uma folga mensal. Aquele dinheiro que eles investiam com 10 mil não existia mais, agora com 30, mas ele voltou a existir. E quando a gente entendeu de fato as prioridades dessa família, a gente viu que existia uma capacidade de poupar, entre mil aspas, muito grande. Eles conseguiam poupar basicamente 5 mil reais por mês.
E aí entrou o segundo passo prático aqui, que foi a negociação das dívidas. Idealmente, quando a gente fala de dívidas, o mundo ideal, o cenário perfeito seria parar de pagar todas elas, ficar com o nome vermelho para aliviar ainda mais o orçamento e conseguir juntar mais dinheiro para pagar à vista. Porque pensa só, essa família pagando as dívidas conseguia suportar R$ 5.000 por mês. De dívida, eles tinham mais ou menos R$ 5.000 por mês. Se essa família parasse de pagar todas aquelas dívidas, elas iam ter R$ 10.000 por mês para a gente poder fazer as negociações mais rápidas. Porém, eu entendi ali que essa família tinha muito medo de ficar com o nome vermelho. Aquilo causava uma angústia para eles. Ele não ia deixar eles dormirem. Então, apesar de ser o plano perfeito, não fazia sentido aplicar com eles. Porque a ideia do planejamento não é trazer um incômodo na família, mas sim deixar a família confortável cada vez mais. Então entendemos que elas iam continuar pagando as parcelas e a gente ia tentando juntar por fora. E aí, qual que é a minha recomendação? Nunca espere uma negociação do banco vir até você. Vá negociar ativamente. Um dos empréstimos que eles pegaram foi um empréstimo de R$ 15.000. Se eles conseguiam poupar R$ 5.000 todos os meses, em 3 meses eles conseguiam negociar isso ativamente. Então eles foram no banco, falaram, ó, tenho 15 mil à vista, vocês vão aceitar ou a gente vai ficar pagando a negociação e é isso. O banco, ele quer receber o dinheiro antes, então ele vai aceitar a sua proposta. Então aquela dívida de 15 mil que ele pegou e já tinha virado uma dívida de 30 mil com os juros, ele conseguiu reduzir muitos juros e pagar à vista. E assim foi com as outras dívidas, ao ponto de, em 6 meses, a gente conseguiu livrar de todas elas fazendo essa negociação ativa. Então uma recomendação prática aqui para você, nunca espere do banco que ele vai fazer uma proposta boa. O jogo do banco é fazer você se endividar para ele conseguir mais dinheiro sobre isso, para ele conseguir juros. Então vá negociar ativamente. Pode ser que na primeira proposta ele não aceite, pode ser que na segunda proposta ele não aceite, mas em algum momento ele vai aceitar. Hoje no Brasil a gente vive a maior inadimplência da história. Os bancos também estão com medo. Então você tem que jogar isso a seu favor. Depois de todas as dívidas quitadas, a gente foi para o passo 3, um passo prático, investimentos. Uma coisa muito importante de você entender num planejamento financeiro familiar, comportamental, ou que seja um planejamento financeiro seu, pessoal. A motivação é uma das coisas mais importantes de ter no planejamento. Se você não tiver motivação, se você não tiver conectado com todo aquele planejamento, ele vai ser falho. E eu não estou falando aqui de uma forma bonitinha, não. Estou falando de uma forma prática. Eu mesmo, que sou planejador financeiro, às vezes eu deixo o meu planejamento de lado. Eu sempre invisto, eu sempre faço minhas coisas, eu nunca me endividei, mas eu percebo quando eu começo a me desconectar, quando eu começo a parar de ligar e as coisas param de fazer sentido. Então, dentro do planejamento financeiro comportamental, uma das coisas que eu mais busco o tempo inteiro é deixar essa família motivada. Então, durante todo o período da quitação das dívidas, é um período árduo. Parece bonitinho aqui na prática, mas foram 6 meses para quitar todas elas. Eu tentei deixar essa família motivada, tentei deixá-la conectada e com autonomia no plano. Mas isso é muito mais fácil quando a gente entra na parte de investimentos. Porque uma coisa é eu falar para você, guarda R$ 1.000 por mês para você ter uma reserva de emergência e daqui 10 anos, se acontecer alguma coisa com você, você tem um dinheiro guardado. Você percebe que não existe uma liberação de dopamina, não existe uma motivação nesse plano. É um plano chato. Mesmo que você seja um grande mão de vaca, no melhor sentido do mundo, vai ser um plano chato para você. Então aqui entra uma coisa muito importante no planejamento financeiro comportamental. Planos e sonhos. Essa família antigamente, ela juntava dinheiro por juntar, literalmente. Ela tinha uma conta no PagBank, inclusive, que tinha um montante de dinheiro ali, que claro, depois dos R$ 30.000 ele se desfez. Mas por que aquilo nunca foi legal para eles? Lembra do primeiro passo? Eles estavam vinculados na família, que tinha dificuldades financeiras, que precisava de um dinheiro pré-pronto ali para algum momento. Eles deixavam lá. Isso é um grande erro, porque eles não estavam conectados com as metas deles. Então eu conversei com a família. O que vocês querem? O que vocês vão fazer? Enfim, vamos conversar sobre seus planos e sonhos. Descobri que um grande sonho dessa família era viajar pelo menos 2 vezes no ano. Descobri que um dos planos dessa família era quitar esse carro, porque aquilo estava virando um peso para eles. Então um carro que era uma coisa super legal no início virou um transtorno. A partir de tudo isso, a gente foi entendendo quais eram as prioridades deles e a gente foi fazendo esses investimentos. É claro que os planos chatos, eles precisam continuar. Reserva de emergência, aposentadoria,
mas a gente criou uma conexão com eles sobre tudo isso. Então, uma recomendação prática para você, senta com a sua esposa, com o seu marido, com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua família que seja, e converse quais são os seus planos, quais são os desejos que vocês têm. A partir disso, vocês vão ver que todos os meses vocês vão ficar super motivados a fazer o planejamento de vocês. Porque vocês vão entender que se vocês conseguirem fazer um planejamento certo, vocês vão conseguir realizar as coisas que vocês mais desejam na vida. Então deixa de ser uma coisa, ai, vamos lá organizar quanto de restaurante a gente vai poder pedir. E passa a ser uma coisa de vamos realizar nossos planos e sonhos. Então uma recomendação prática para você. A partir de tudo isso, a gente fechou o ciclo do planejamento. A gente entendeu quais são as questões comportamentais que essa família tem, a gente entendeu como pagar as dívidas a partir do orçamento e hoje a gente está investindo bons montantes de dinheiro. Felizmente essa família entendeu que ela consegue investir 10 mil reais por mês. Então eles estão ancorados numa vida de um ótimo padrão, afinal 20 mil reais por mês é um padrão aqui no Brasil bem bacana e a gente está realizando sonhos muitos e muitos, quase todos os meses. Isso é muito legal. E o mais interessante, a família entendeu a importância de um planejamento financeiro comportamental, que não é só planilhas, não são só listas de gastos, mas que eu sou uma pessoa ali que, poxa, vou estar ali para o resto da vida deles. Se eles quiserem, claro. A gente está junto há quase 2 anos já e eles estão completamente felizes e motivados com o dinheiro. Essa é a maior transformação que eu posso entregar para alguém. Então eu quero te fazer um convite. Se o dinheiro para você está sendo um problema, está sendo uma coisa chata, é uma coisa que você vem arrastando da sua família há anos, eu te convido a clicar no link da descrição e responder o formulário do Planejamento Financeiro Comportamental. Eu mesmo vou te chamar, a gente vai marcar uma reunião e eu vou te explicar um passo a passo que a gente pode seguir com você para a gente transformar as suas finanças em algo motivado, algo legal e algo 100% autônomo para você. Responde lá. E lembre-se, a sua renda não define a riqueza da sua vida, mas sim o seu comportamento e seus hábitos. Então, se você quer arrumar tudo isso, primeiro arrume todas as suas finanças comportamentais, que sua vida vai ser muito mais leve. Eu garanto para você. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!